Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema arrependimento, que é um tema bastante relevante e importante para nossas vidas, porque sem o arrependimento nós não temos como ter um relacionamento com Deus, nem ser salvo e nem muito menos fazer parte do reino de Deus, que é um reino eterno. E para isto eu quero usar como texto áureo o texto aqui do Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Está escrito: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo, um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região do Jordão ia até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, dizendo-lhes: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir fruto próprio de arrependimento? Não fiqueis dizendo a vós mesmo: Abraão é o nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu perdão, ó Pai. Obrigado porque o Senhor Espírito Santo é quem nos conduz, é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós cremos no ministério do Espírito Santo, cremos na sua atuação, na pessoa do Espírito Santo, que gera em nós arrependimento, que conduz à vida eterna. Senhor, obrigado por tudo. Ó Deus, em nome de Jesus, e que toda distração, toda tentativa do inferno caia por terra agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, este texto que acabamos de ler traz aqui uma narrativa sobre o ministério de João Batista, o profeta que foi prometido por Deus mediante ao profeta Isaías, que João Batista viria pavimentar o caminho do Senhor. E a palavra de Deus traz aqui a narrativa sobre este ministério. E quando nós observamos o Evangelho de Mateus, Mateus ele tem um cuidado de trazer aqui em síntese toda a profecia, todas as profecias veterotestamentária e fazendo uma conexão, demonstrando que em Jesus se cumpriu plenamente as profecias veterotestamentária sobre a sua primeira vinda, sobre a sua vinda para redimir os pecadores dos seus pecados. E a palavra de Deus traz aqui, no prólogo do Evangelho de São Mateus,
aqui a genealogia de Jesus Cristo. E Mateus, ele pega desde Abraão a Davi, mostrando que as promessas de Deus feitas a Davi, tanto a Abraão, está na pessoa de Cristo. Nós temos no prólogo a narrativa sobre o nascimento de Cristo, que se deu de forma através de uma virgem. Temos aqui a narrativa sobre Jesus sendo adorado pelos magos, mas também fugindo para o Egito, José fugindo para o Egito, levando Jesus, pois o rei Herodes procurava para o matá-lo. Nós vemos também Jesus retornando do Egito, e nós temos aqui claramente estas narrativas. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 3, nós vemos aqui a narrativa em que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia uma mensagem de arrependimento. Quando Deus, ele passa 400 anos em silêncio. A palavra de Deus diz que por meio de João, Deus quebrou o silêncio, anunciando a vinda do seu Filho Jesus Cristo, o Senhor da glória. E a palavra de Deus traz aqui esta narrativa sobre João, que veio com esta mensagem que confrontou aqueles que viveram na época de Jesus. E a palavra de Deus diz que Deus não revelou que na plenitude dos tempos, que esse tempo em que João Batista viveu era o tempo em que o Cristo se manifestaria ao mundo. Deus não revelou às autoridades governamentais, nem muito menos às autoridades religiosas de Jerusalém. Pelo contrário, a palavra de Deus é clara aqui ao dizer que Deus quebra o silêncio no deserto da Judéia mediante a João Batista, totalmente antagônico à realidade religiosa da época do Senhor Jesus, porque as características de João Batista era que João se vestia de peles de animal e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, diferentemente do glamour que as autoridades religiosas da época de Jesus se comportava, vivia neste lugar de ostentação. João não, João vivia uma vida simples, mas cheia do poder de Deus. E quando nós observamos aqui o texto, a palavra de Deus diz que multidões iam até João Batista confessando os seus pecados e se batizava. E a palavra de Deus diz que quando João está ali ministrando a palavra de Deus, convencendo aqueles homens da condição que eles estavam vivendo e que eles estavam diante de Deus, a palavra de Deus diz que os fariseus e os saduceus foram até João Batista. Mas quando João vê aqueles homens vindo, ele endurece o seu sermão nas seguintes palavras: raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos próprios de arrependimento, e não fiqueis dizendo a vós mesmo, Abraão é o nosso pai. Ou seja, estes homens, eles se achavam porque eles eram descendente do patriarcal Abraão, eles achavam que eles não tinham necessidade de arrependimento. Porém, João diz que eles eram como uma víbora, que quando você olha para a víbora é um animal bonito, mas quando você se aproxima, você é picado. Porém, estes homens eram da mesma maneira, bonito por fora e cheio de veneno por dentro, que eles achavam que eles não precisavam passar pelo arrependimento. Porém, todos os seres humanos precisam passar por arrependimento, porque senão ninguém verá o Senhor. E João exorta estes homens em que eles deveriam produzir frutos próprios de arrependimento. E João continua dizendo: o machado está posto à raiz das árvores, aquela que não produzir bons frutos serão cortadas e lançadas no fogo. João está usando a árvore aqui para se referir aos seres humanos, que aqueles que não se arrepender, a semelhança de uma árvore infrutífera que é cortada e lançada no fogo, assim também estas pessoas que não se arrependem, que acham-se santa demais e que acham que não deve passar pelo arrependimento, será cortada e lançada no fogo eterno, no GN. Então nós precisamos ter cuidado, porque
todos os seres humanos precisam se arrepender dos seus pecados. Quando observamos aqui o sermão de João, a estes homens que se achavam santo e que não tinha necessidade de arrependimento, João exorta eles, produz fruto próprio de arrependimento, porque se vocês não se arrepender, a semelhança do machado que está na raiz das árvores, para cortá-la, assim também a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, vai cortar, e vocês terão um destino catastrófico e de destruição eterna. E João continua dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, João aqui, no seu sermão, ele centraliza a vinda de Jesus, a pessoa de Cristo, o ministério de Cristo, que ia além das palavras e que se manifestaria em poder e glória, dando àqueles que crescem nele o seu Espírito Santo. E ele fala aqui do batismo no Espírito Santo. E João diz que Jesus viria com uma pá na mão e que ele varreria da eira os trigo e juntaria a palha para queimar. Aqui fala de juízo. Aqui fala do juízo divino sobre aqueles que resistem à mensagem do Evangelho. E nós precisamos ter muito cuidado com a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque João, ele ainda diz aqui que todo aquele que não se arrepender será cortado como a árvore e lançado ao fogo. E nós precisamos ter muito cuidado, porque ele não estava brincando nesta palavra. E ele continua dizendo aqui que ele não era digno de carregar as sandálias dos pés do Senhor. Mas ele também diz que Cristo tem na sua mão a pá. A pá aqui fala do padrão da justiça divina, porque quando João usa a expressão que Jesus traz na mão a sua pá e limpará a sua eira, Jesus não está, João não está simplesmente falando do tempo da colheita que era feito desta forma. Ele está usando este exemplo para explicar o ministério de Cristo, que Jesus faria separação entre o santo e o profano, entre aqueles que estão, de fato, em uma vida santa e entre aqueles que resistem à mensagem do Evangelho. E ele diz, ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Então, na interpretação, a palha fala de todo aquele que resiste à mensagem do Evangelho. Então, nós precisamos ter cuidado. E quando nós observamos esse texto aqui de Mateus, e nós olhamos também o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3 também, Lucas traz uma narrativa sobre o contexto da época de João Batista, que ele começa seu ministério, e que Jesus também, logo após, começou seu ministério. A nação de Israel estava debaixo do domínio romano. E a palavra de Deus diz que nesse mesmo tempo, onde havia um estado de rebelião entre esses governantes, rebelado contra Deus, é neste lugar que Deus levanta o profeta João Batista para pavimentar o caminho do Senhor. E lá em Lucas está escrito que no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governante da Judéia, Herodes, governante da Galiléia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias, governante de Abilene, Anás e Caifás era sumo sacerdote, e foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto da Judéia. E ali ele começou o seu ministério com a mensagem autêntica, cristocêntrica, teocêntrica, aonde centralizou a pessoa de Jesus, e ele se baixa para colocar a Cristo numa posição de supremacia, porque ele que é digno de glória, de honra e de louvor. E João diz que aquele que está no meio de vós, que é poderoso,
eu não sou digno nem de desatar suas sandálias dos seus pés. E isto aqui não é autodegradação, isto aqui é reconhecer que aquele que está acima de nós, ele é supremo, ele é santo e ele é um Deus transcendente, um Deus imanente e ele é todo poderoso e que ele é digno de receber toda adoração e somente ele e mais ninguém é digno de ser colocado no centro e de ser adorado. E João reconhecia muito bem, e nas falas de João, João dizia que era necessário que Cristo crescesse e que ele diminuísse. Então, todo o cerne do Evangelho, toda a mensagem concerne nesse contexto, nessa diretriz de exaltar e de revelar a pessoa de Cristo e a sua soberania e a sua supremacia. Amém? Então eu quero falar com você, a partir desse texto, sobre arrependimento. O arrependimento é necessário para fazermos parte do reino de Deus. Se não, vejamos, na mensagem de João, ele diz: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E isto implica dizer que ninguém pode fazer parte do reino de Deus sem se arrepender e sem passar pelo ato do novo nascimento. Se não, vejamos, João 3,3, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui nessa conversa com Nicodemos, no seu contexto, a palavra de Deus diz que Nicodemos foi até Jesus à noite. Nicodemos era um mestre da lei e ele vai até Jesus, elogia Jesus, dizendo que ninguém poderia fazer o que Jesus faz sem que Deus estivesse com ele. Porém, Jesus olha para Nicodemos e diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui claramente Jesus está enfatizando o arrependimento, porque sem arrependimento nós não podemos nascer de novo, nós não podemos ver o reino de Deus, que é um reino eterno. E Jesus enfatiza este axioma a Nicodemos, que é necessário nascer de novo, ou seja, é necessário se arrepender e nascer de novo para ver o reino de Deus. E esta expressão que Cristo usa, nascer de novo, para ver o reino de Deus, implicitamente Jesus está falando de arrependimento, porque se nós acharmos que nós somos santos demais, que nós não precisamos nos arrepender dos nossos pecados e que se nós não fizermos isto, mesmo assim nós teremos a salvação, nós teremos o reino de Deus, negativo. Você só pode ter a salvação em Cristo se você se arrepender e crer no Senhor Jesus, porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho de Cristo é: arrepender-vos e crede no reino de Deus. Porque se eu não crer nesta mensagem do reino, eu não posso ter um relacionamento com Deus, eu não posso ver o reino de Deus e nem muito menos ter a salvação em Jesus. Porque o próprio Jesus diz que quem ouve as suas palavras e crê naquele que enviou a ele tem a vida eterna. Então você não terá, você tem a vida eterna. Então, para que você tenha a vida eterna, você precisa se arrepender dos seus pecados, abandonar uma vida de prostituição, de adultério, porque quando João, ele começa aqui pregando a sua mensagem, ele foi fático ao dizer que é necessário se arrepender e crer no reino de Deus, porque se nós acharmos que somos santos, que não precisamos passar pelo processo do novo nascimento, nós estaremos numa condição de passos largos indo para o inferno. Esta é a vontade de Deus? Claro que não. O inferno ou o GN não foi feito para os seres humanos, foi feito para o diabo e seus demônios. Mas todo aquele que resiste à mensagem do Evangelho, a mensagem, a palavra de Deus, o convite de Deus, a exortação de Deus, estas pessoas resistem e aí não há solução para a vida delas, a não ser no caso que elas venham se arrepender. E se elas não se arrepender, literalmente, claramente, elas estão indo para o inferno. E Deus não quer isto para você. Deus não quer isto para os seres humanos, mas os seres humanos, por as suas próprias escolhas, através do seu livre-arbítrio, eles escolhem seguir este caminho. Então nós precisamos tomar cuidado com isto, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e crer nesta palavra, porque esta palavra tem vida eterna.
proporciona a vida eterna que está na pessoa do verbo vivo, que é Yeshua HaMashiach. Porque Jesus mesmo diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, para que você tenha a vida eterna, para que eu tenha a vida eterna, haja visto que é preciso que eu me arrependa dos meus pecados, porque a mensagem central do Evangelho é: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, o reino de Deus chegou. Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer fazer parte do reino de Deus, deste reino eterno, você precisa se arrepender dos seus pecados. Então, se não se arrepender dos pecados, você não verá o reino de Deus. Se você não se arrepende, você está agindo de forma prepotente, em uma atitude de autossuficiência, e com isso você está se condenando a si mesmo. Então, nós precisamos passar pelo arrependimento, porque a mensagem central de João Batista, quando ele está aqui pregando, é simplesmente esta mensagem: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Então, sem arrependimento, ninguém verá o Senhor. Como Jesus disse a Nicodemos, que é necessário o arrependimento, porque senão ninguém verá o reino de Deus. E não obstante a isso, todo homem precisa passar por este ato do novo nascimento, passar pelo processo de arrependimento. Porque quando o homem pecou no jardim do Éden, desobedecendo a ordem de Deus, e o pecado, através da desobediência do homem, de quebrar o mandamento que Deus havia dado, o pecado entrou no mundo, e a partir daí todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Agora nós carecemos de passar por este processo de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, porque a partir de Adão, todos nós fomos feitos pecadores e agora carecemos da graça de Deus. Nós precisamos nos submeter à exigência de Deus e se arrepender dos nossos pecados. Porque quando nós observamos a mensagem de João Batista, quando ele aparece aqui no deserto da Judéia pregando este evangelho de arrependimento, como exigência primária de Deus para que aqueles que desejam fazer parte deste reino eterno e se tornar um súdito, precisa aderir para a sua vida à cultura deste reino. Mas para aderir à cultura deste reino, é preciso se arrepender e passar pelo novo nascimento, que requer de todos os seres humanos renúncia. Porque quando a palavra de Deus aqui no contexto de Lucas faz menção, nesse texto aqui que está escrito em Lucas também, a palavra de Deus diz: Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A mensagem de João, o texto é fático, que no ano em que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a mensagem que João pregava era de arrependimento para perdão dos pecados. E esta mensagem ainda ela permanece intacta, fiel, e é para os nossos dias. Todos os seres humanos precisam se arrepender e passar por este processo, e para poder ter um relacionamento com Deus e para poder fazer parte do reino de Deus. Então, é preciso passar pelo arrependimento, porque sem arrependimento nós não podemos ter um relacionamento com Deus. João prega o evangelho do arrependimento. Vivemos um tempo em que as pessoas, nas suas pregações antropocêntrica, egocêntrica, materialista e humanista. E nós precisamos abrir mão deste evangelho híbrido, deformado, e pregar o evangelho verdadeiro, que é a salvação de Cristo, que exige dos seres humanos arrependimento. Todos os seres humanos pecaram e destituídos foram, e agora carece passar por este lugar, passar por este ato, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, porque Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Salvador, e para que eu tenha Ele como Salvador, antes eu preciso tê-lo como Senhor. E se Ele é Senhor da minha vida, eu preciso abrir mão da minha vida velha para aderir para a minha vida os seus ensinamentos, os seus princípios,
princípios, a cultura do seu reino, que é de viver uma vida santa, imaculada, sem estar contaminada pelo pecado, porque a palavra de Deus diz que neste mundo nós somos como ele, e se nós somos como ele, nós precisamos ser santos, porque ele diz: sede santo, porque eu sou santo. A palavra de Deus disse isso, está escrito em 1 Pedro, e nós precisamos levar a sério a palavra de Deus, arrepender dos nossos pecados e viver uma vida plena na presença de Deus, de santidade. Isto implica dizer que o fato de você se arrepender não quer dizer que a partir daí você não vai pecar mais. Não, você vai errar algumas vezes, porque nós estamos na caminhada da perfeição. Mas a palavra de Deus diz que se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você aceitou a Jesus, errou, confesse seus pecados, abandone seus pecados e você vai alcançar misericórdia da parte do Senhor. Amém? Então, João Batista, ele começa o seu ministério em um lugar deserto, e a unção de Deus estava sobre ele, havia uma palavra na boca dele, e esta palavra era a palavra de Deus. E o texto diz que multidões iam até João para se batizar para perdão dos seus pecados. E João pregou fortemente uma mensagem dura, mas que exortava e conscientizava os pecadores da condição que eles estavam de alienação de Deus, de desobediência a Deus e da necessidade que eles tinham de passar por este processo, por este ato do arrependimento. Porque a mensagem central que João pregou é: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E quando nós observamos, quando Jesus começou o seu ministério, o próprio Cristo começa também com esta mesma mensagem, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Então a mensagem central do Evangelho de Cristo é o arrependimento e crer. Arrependei e credes no Evangelho, credes naquele que tem vida e pode nos dar vida. E este alguém é único, é pleno, é santo, é todo-poderoso. Este alguém é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então nós precisamos nos arrependermos e colocar a nossa fé neste Deus que é todo-poderoso. Aleluia, glória a Deus. Lucas 3:1 está escrito que multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer? João lhe respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. E vieram também alguns publicanos para ser batizados. E perguntaram-lhe: mestre, o que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não cobreis mais do que é prescrito. E também alguns soldados perguntaram: e nós, que devemos fazer? Ele lhes disse que de ninguém tomai nada à força, nem façais denúncia falsa e contentai com o vosso salário. É bom que se diga que aqui João Batista não está falando de salvação por obras, mas ele está falando de renúncia, de uma vida da renúncia da vida de corrupção, de desobediência, de pecaminosidade, para viver uma vida de santidade como súdito do reino de Deus. Porque sem arrependimento nós não podemos ver o reino de Deus. Então é nesse sentido que João Batista está falando. Multidões vinham até ele, pessoas de classe média, de pessoas de vários tipos de situações, mas eles vinham se arrependendo, perguntando a João, e João dava um direcionamento a eles, como eles deveriam fazer a partir do seu arrependimento, como eles deveriam se comportar após a sua vida de convenção em Cristo. E ele diz que não deveria cobrar imposto além do prescrito, não fazer denúncia falsa, não tomar nada de ninguém à força. Então isto aqui ele está falando do comportamento daquele que já se arrependeu, já nasceu de novo e agora vive em Cristo, precisa andar nessas pisadas, uma vida santa e não uma vida de corrupção, de desobediência àquele que nos chamou pela sua maravilhosa graça. E João fala para as multidões, e as multidões estremeciam diante da mensagem de João, não porque simplesmente com medo de ir para o inferno, mas porque a mensagem de João era carregada de poder de Deus,
que convence o homem. E nós precisamos buscar este poder para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, mas que seja transformada pelo poder desta palavra que emana da vida daqueles que são vasos limpo, preparado, lapidado, transformado para a boa obra de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então João exorta as multidões que eles deveriam abandonar sua vida de pecaminosidade para viver uma vida santa como súdito do reino de Deus, o reino eterno. E João pregava dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Então, todos precisavam, e João enfatizava plenamente, e eu estou aqui enfatizando: se você ainda não teve um encontro com Cristo, não passou por este lugar de arrependimento e creu no Evangelho, você está ouvindo esta palavra, você precisa se arrepender, porque se você não se arrepender, você está numa posição de desobediência, e as consequências do seu pecado, da sua vida de desobediência, é catastrófica, porque Provérbios 16, 25 está escrito que há caminho que para o homem parece correto, mas que no final conduz à morte. Então não é morte que Deus tem para você. O que Deus tem para você é vida e abundância. Mas para você ter a vida de Deus na sua vida, em você, você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque se você não se arrepender, você não pode fazer parte do reino de Deus. Porque somente assim você pode fazer parte deste reino eterno, que não passará. E a mensagem central de João, a mensagem que ele pregava, requeria daqueles que estavam ali ouvindo um posicionamento de arrependimento para fazer parte deste reino eterno. Então, se nós, como seres humanos, de fato queremos fazer parte do reino de Deus, haja visto que é preciso ter este posicionamento de renunciar, porque sem renúncia nós não podemos entrar neste reino, não podemos ver este reino, não podemos fazer parte deste reino. Lucas 9:23, Jesus diz que quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tomar a cruz e seguir a Jesus fala de você, tomar a cruz de Jesus fala de renúncia. Então, se você quer segui-lo, você precisa renunciar a sua vida e tomar a cruz e segui-lo. Então, você não pode permear em dois pensamentos, em dois caminhos. Não existe. Você não pode servir ao mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. Se você quer seguir Jesus, você precisa ir a Ele, tomar sua cruz e segui-lo. Porque tomar a cruz também significa morrer para si, para poder viver a vida de Deus. Então, se você quer de fato viver esta vida, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa ter um posicionamento e viver aquilo que Deus ordenou e ensinou na sua palavra. A renúncia é o ponto de partida. E nós, com as nossas bagagens, nós não podemos viver a vida de Deus sem esta renúncia. Porque na estrada que Deus projetou que nós caminhemos, nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que serve de âncora, que nos impede de seguir a vida, seguir o caminho que nos conduz à vida eterna. E se nós queremos esta vida, nós precisamos deixar para trás as bagagens que é a vida velha, uma vida de pecado, de desobediência contra Deus, uma vida de prostituição, de orgias, bebedeiras, e nós precisamos deixar para trás tudo isto, porque se nós não deixarmos, nós não entraremos no reino de Deus, não veremos o reino de Deus e nem muito menos fazemos parte do reino dele. Então, nós precisamos nos arrepender, porque a Bíblia diz em Lucas 3:24, está escrito: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, aqui está falando que nós precisamos nos esforçar. Não está falando de se esforçar para ser salvo. Está falando de esforçar para deixar para trás a sua vida velha, para poder passar pela porta que é estreita. Então nós precisamos e devemos fazer aquilo que a palavra de Deus está nos ordenando. Porque
não vou entrar simplesmente de qualquer jeito no reino de Deus. Para que eu entre neste reino, eu preciso abrir mão de uma vida de pecado e me arrepender e aceitar o reino de Deus na minha vida. Porque se eu não agir assim, eu não poderei entrar neste reino eterno. Se não, vejamos, Lucas 3:7 está escrito, João dizia às multidões que vinha para ser batizadas por ele, raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, Deus tem juízo para a vida daqueles que resistem à mensagem, porque João diz para os fariseus que aqueles homens aprendeu com as suas artimanhas a fugir da ira futura. Porque estes homens olhavam para Abraão e achavam que por ser descendente de Abraão, ele já era salvo. Não, eles precisariam se arrepender dos seus pecados e confiar somente naquele que é santo e que se encarnou e morreu sim, mas ressuscitou. E agora está vivo para todos sempre. Então, João dizia para estes homens, produz fruto próprio de arrependimento. E para produzir fruto próprio de arrependimento requer de nós humildade de reconhecer que de fato somos pecadores e que nós necessitamos da graça de Deus. Porque senão nós passaremos como uma névoa e o que restará é uma expectativa de juízo final para a vida daqueles que resistem à mensagem do Evangelho de Deus. Porque os religiosos que vinham até João, eles não vinham porque queriam ouvir a palavra, porque queriam se arrepender. Eles simplesmente vinham para sondar aquilo que João estava fazendo para Deus. E estes homens, eles, como eu disse, se apegavam à tradição e não na verdade plena da palavra de Deus. E tradição não leva ninguém ao céu. Pelo contrário, tradicionalismo rigoroso leva as pessoas para o inferno. Mas a mensagem do Evangelho pura e sem mistura, esta mensagem que é viva nos leva ao céu, porque ela revela aquele que tem a salvação, aquele que pode nos livrar da condenação do inferno. E este alguém é Jesus, porque a palavra de Deus diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, se você quer a vida de Deus, tenha Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. João pregou uma mensagem que foi uma mensagem certeira, óbvia, objetiva e que houve multidões de pessoas impactadas por esta mensagem. E nós precisamos voltar a pregar a mensagem do Evangelho verdadeiro, que é a mensagem do arrependimento, a mensagem da cruz, morrer para si, para poder viver a vida de Deus, para poder viver os princípios elementares do reino de Deus. Então nós precisamos viver uma vida de arrependimento, mesmo após do novo nascimento. Amém? Então nós precisamos e devemos viver esta vida. A vida de Deus em nós. Uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus e que unge a vontade do Senhor. Os homens religiosos que veio até João Batista foi repreendido, mas eles não se arrependeram. Mas diferente dele, Deus espera de você arrependimento, que você de fato se arrependa, entregue a sua vida ao Senhor e viva a vida de Deus, porque o que Deus preparou para você, olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus te ama, Deus provou o seu amor na cruz do Calvário. O que você precisa agora é se arrepender dos seus pecados e aceitar a mensagem do Evangelho. A mensagem verdadeira, que é a mensagem do arrependimento. Então, arrependei-vos e crerdes no Evangelho. Mateus 3:7, João diz para aqueles que estavam ali diante dele, mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhe, raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Estes homens eram hipócritas. Eles estavam ali não porque queriam ouvir a mensagem verdadeira, mas queriam estar ali para atrapalhar, para sondar, para tentar prejudicar. Mas João tinha discernimento, ele repreendeu aqueles homens, não porque queria que aqueles homens fossem para o inferno, mas o desejo de João é que eles se arrependessem, porque João diz, produzis fruto próprio de arrependimento.
E não fiquei dizendo que Abraão é vosso pai. E ele diz, eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filho a Abraão. E o que João aqui está dizendo com essa expressão, até destas pedras, João está revelando que Deus resgataria para si um povo no meio dos gentios, um povo preparado, lapidado para o seu reino. E através da fé que foi colocada no coração de Abraão. Então, Deus deu esses filhos a Abraão, os filhos da fé, que somos nós gentios. E se você quer fazer parte deste povo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Produzir fruto próprio de arrependimento. Porque senão, nós não poderemos ver o reino de Deus. Porque somente é possível ver o reino de Deus se nós, de fato, nos arrependermos, crer no Senhor Jesus e viver a vida que Ele projetou para nossas vidas. Para as nossas vidas. João exortou estes homens que eles deveriam produzir frutos próprios e não ficar apegado a tradicionalismo, a tradição dos patriarcas, mas se apegar àquilo que João estava falando, que era uma mensagem autêntica e não inautêntica, uma mensagem viva e não uma mensagem morta, uma mensagem que continha a substância que leva à salvação. Então nós precisamos e devemos crer nesta mensagem que João pregou para a sua geração e que impactou a sua geração, entregando a Cristo um povo que o seguiria. Porque após Cristo começar a ser batizado e começar o seu ministério, a palavra de Deus diz que alguns daqueles que seguia ali João, passou a seguir a Jesus Cristo, o Senhor da glória. Amém? João exorta aquela geração, aqueles homens que estavam ali, que o machado já estava posto à raiz das árvores e aquela que não produzisse bons frutos seria cortada e lançada no fogo. Aqui literalmente João Batista está comparando estes homens a árvores, que quando não dá fruto é cortada. E ele diz o machado, que é a palavra de Deus, está sendo expostas e estes homens que estavam ali precisavam ouvir e não somente ouvir, mas crer nesta mensagem, se arrepender dos seus pecados e viver o cerne do evangelho, da mensagem de Deus, que é uma vida de santidade, uma vida longe do pecado. Amém? E ele disse mais, eu na verdade vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele traz na sua mão a pá e limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Literalmente ele está falando de juízo na vida daqueles que rejeitam a mensagem do Senhor, de juízo divino sobre aqueles que resistem à mensagem do Evangelho, que resiste o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nós precisamos ouvir a voz dele, não endurecer o nosso coração. Amém? Então, João literalmente, quando ele se refere ao trigo, como eu já falei, está falando das pessoas que ouvem a palavra, crê na mensagem e a palha aqueles que resistem à mensagem de Deus, e o que resta para este é juízo. Então, é bom que se diga que nós precisamos nos arrependermos e crer no Evangelho para fazer parte do reino de Deus, pois estar fora deste reino é viver uma vida de solidão e, por fim, a condenação eterna. E nós precisamos aceitar esta mensagem, ainda que ela seja dura, mas ela é uma mensagem dura que nos confronta, que nos exorta, mas para que nós nos arrependemos e cremos neste evangelho que é vivo e que é palavra de Deus. Amém? Então eu quero orar por você que ainda não tem um encontro com Jesus, que ainda não tem uma vida no Espírito, para que, se você entendeu esta mensagem e quer ter um relacionamento com Deus, eu quero orar por você, para que você aceite este Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a palavra de Deus diz que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou, tu serás salvo. Amém? Então eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Ó Pai, esta pessoa está agora
reconhecendo os seus pecados, confessando os seus pecados, se arrependendo, ó Deus, e ela agora está confessando que de fato ela é pecadora e que ela necessita da tua graça, Pai. E neste momento ela está orando desta forma. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida para a glória e louvor do teu santo nome. Amém, glória a Deus. Se você orou desta maneira e você creu nesta palavra, se considere um crente salvo, mas também procure a igreja para que você seja acompanhado, acompanhada e admoestado e tenha comunhão, porque nós somos salvos não para ficar alienado, separado. Nós somos salvos para viver em coinonia com irmãos que são parte do corpo de Cristo. Amém? Um grande abraço. Eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixa um comentário e compartilhe para outros. Amém?